gloriosa palavra do Senhor, certo? E quando ele me deu a palavra ao Deus Pai, ele me deu essa palavra, a primeira, que foi tomada por Deus em um juízo imediato, em uma correção imediata. E eu, observando esta palavra, eu vendo o quanto é necessário a gente estar acordado para as histórias do andamento de Cristo aqui na terra. A maneira como Jesus ele se relacionava, irmãos, com as pessoas, querendo mostrar em parábola o que nós somos diante dele e como ele considerava as coisas naturais e querendo fazer sobrenatural em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente leu a partir do versículo de número 18, quando diz que de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Glorificado o nome do Deus Pai. Voltando Jesus para a cidade, pela manhã, ele teve o quê? Vamos dizer mais forte. Jesus teve. Na parte humana, Jesus é igualzinho a nós. Amanhecemos um dia com fome e querendo muitas das vezes fazer o jejum. Só que a fome chega antes e começa a sufocar. Costume o hábito que temos e que nós acostumamos no nosso organismo, é normal se o relógio não atrasar. O relógio do nosso corpo humano, em tudo, ele vai para uma certa. E Jesus não foi diferente de nós. De manhã, Jesus, ele teve fome. Ele teve fome. Agora observamos uma coisa. Quando Jesus ele teve fome, irmãos, ele precisava de algo que viesse alimentar a sua própria alma. Eu vou espiritualizar a fome que Jesus teve. Eu vou procurar espiritualizar ela. Louvado seja o nome do Senhor. É bem claro que aqui falou do físico. E quando falava do físico, ele não deixava, vamos dizer assim, um vácuo, para que nós não levássemos em consideração a necessidade do corpo físico. Se o corpo físico, ele amanhece o dia e tem a necessidade de se alimentar, eu digo a você, o que você pode alimentar se espiritualmente, assim que você se levanta? O que eu posso alimentar a minha alma, meu espírito, assim que eu me levanto? Com oração. Com oração. Se nós não orarmos, irmãos, algo está faltando em nós. A primeira coisa, a falta de estabilidade. Se o corpo físico ele sente a falta da estabilidade física, por falta do alimento na alma também não é diferente. Qualquer coisa estranha que primeiro aparece é a carne. Quem primeiro aparece não é o lado mais forte, é o lado mais fraco. E quem primeiro aparece na hora de uma necessidade é a nossa carne. Porém, nós temos uma promessa que Paulo ele aprendeu e ele ensinou aos nossos irmãos de Roma, o que habitava em Roma, mas era do Senhor Jesus. Ele diz lá em Romanos, no capítulo 8, e no verso 32, ele inicia dizendo que de agora em diante, nenhuma condenação há
para quem está em Cristo. Por qual razão? Porque não vive mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí pensa bem, se existem duas alternativas para nós vivermos no mundo espiritual e no mundo físico, carnal, nós temos uma saída, aleluia, preciosa. Qual é a saída? A saída da lei do Espírito. A lei do Espírito de vida que é em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Porque realmente o ser humano ele tem sede, ele tem fome de praticar algo que alimenta a sua carne. E quem alimenta a carne com os desejos carnais, o final é o quê? Morte. Morte. Quando Paulo ele diz lá no capítulo 6 de Romanos, no verso número 23, ele diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Cristo é a vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Então, se existem duas alternativas, nós vamos observar uma coisa que o Deus Pai Todo-Poderoso, irmãos, Ele nos convida para nós ser alimentados. Que seja, se nós observarmos aqui, Jesus ele teve fome. Abra sua Bíblia em Isaías 53, versos 10 e 11. Vamos observar o que satisfaz agora a nossa alma. Glória a Jesus, nós somos almas viventes. Todos nós que aqui estamos presentes, nós podemos manifestar a vontade de Deus, fazendo algo que venha agradar. Quem já encontrou em nome de Jesus? Isso. Vamos lá. Isaías 53, versos 10 e 11. Presta atenção. Todavia ao Senhor agradou, fazendo-o enfermar quando a sua alma se puser. Quando o pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Quem pode dizer glória a Deus? O que deixou a alma do Deus Pai satisfeita? O que trabalha a alma daquele que fez algo em que você era para fazer, mas ele fez por você? O trabalho da sua alma, o trabalho, a sua vontade, o seu desejo, ou seja, o seu voluntarismo, ou seja, o seu prazer, a sua disponibilidade de servir em prol de alguém. Isto foi o que Jesus fez. Jesus ele teve fome, pastor, foi física. Chega lá, não tem pressa não te apresse que você vai chegar lá. Jesus ele estava aqui caminhando e ele com fome, ele foi em busca de algo que alimentasse a sua. Isaías, ele já viu Jesus com fome. Isaías, ele já pôde perceber que Jesus, ele tinha, vamos dizer, ele seria manifesto para fazer algo que satisfazer o Deus Pai. O que mais pode deixar um ser humano satisfeito, irmãos? É quando ele faz a vontade de Deus. Ele fica completo, ele se completa. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós observamos que os discípulos de Jesus, eles acompanhavam, irmãos, o espaço de Cristo. E eles sabiam que Jesus ele tinha plano. E no Evangelho de João, no capítulo 4, se quiser abrir a Bíblia, para você entender melhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você vai ler o versículo de número 31 ao 34, aleluia. Quando Jesus, ele na verdade
observa seus discípulos preocupados em satisfazerem a vontade dele. Os discípulos de Jesus, eles tinham preocupação em fazer a vontade de Deus. Pode ler. Entretanto, seus discípulos rogaram e disseram: Rabi, come. Porém, ele lhe disse: uma comida tem para comer que vós não sabeis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe porventura alguém algo de comer? Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém? Quem entendeu, não, glória a Deus? O que é realmente a comida de Jesus, irmãos? Vamos levar em consideração hoje. Mas o pastor Jesus não está mais. Eu quero saber de você. Jesus, ele vive? Jesus está vivo, irmãos? E quem está vivo precisa de ser alimentado ou não? Só quem não precisa ser alimentado é quem já está morto. Ou quem morreu não ressuscitou. Mas quem ressuscitou está vivo, como Jesus está vivo. Diz o hino anterior 545 da nossa. Porque ele vive. Por quê? Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Você sabe? Eu sei. Quem é que sustenta? Olha. Direito. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Se Jesus está vivo, irmão, ele precisa ainda de se alimentar. Mas como eu vou alimentar Jesus? Quem é uma figueira aqui? Quem é figueira? Se você não levantar a mão, porque você não ouviu, você não entendeu. Quem é figueira aqui? Figueira. Olha só, o verso de número 19. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão e disse o quê? Nunca mais nasça fruto. Nunca mais. Olha o juiz de Deus. Olha o juiz de Deus sobre uma planta. O juiz de Deus sobre uma planta. E o juiz de Deus sobre aquela planta é porque a planta ela não tinha o que alimentar Jesus. Meu Deus. Se a planta não tinha o que alimentar Jesus, ela recebeu o juiz de Deus de imediato. É para você ter se Jesus tem misericórdia. É para você entender, vamos dizer assim, ó, Jesus tem misericórdia de mim. Porque quantas vezes tu já procurou fruto em mim e tu não encontrou, mas tu tem me poupado. Porque Jesus, ele anda. E ele anda entre nós. Ele anda entre nós. Pois no mesmo capítulo, Jesus, ele disse para os judeus, ele disse para aquela mulher samaritana que eles adoravam o que ele não sabia. E as crianças, lembra delas ali o tema, né? Tema da mensagem é que Deus procura. Será que Deus não procura também alimento? Não. Será que nesta noite o Papai do Céu não está querendo encontrar em você algo? Aleluia. Fruto dos teus lábios. Teu louvor, tua adoração, tua exaltação, tua glorificação.
Aleluia. Louvado seja o nome de